Lucas 15, a partir do versículo 11. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo és o nome do Senhor. Todos encontraram? Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Fala, um homem e 2 filhos. Glória a Deus. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me parte da herança que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, o filho mais novo, repita comigo, o filho mais novo, reuniu tudo que tinha, partindo para uma terra distante, repita comigo, distante. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, nós clamamos a Tua presença nesse lugar, nessa casa de oração, nesse tabernáculo do Senhor. Pai, se faça grande nesse lugar, que a Tua presença, Senhor, seja grande, que a Tua presença, Senhor Jesus, possa alcançar o coração dessa juventude, Senhor, de uma forma como nunca alcançou. Que eles saiam daqui entendidos, ó Pai. Qual é o propósito do Senhor para a vida deles? Em nome do Senhor Jesus eu oro e repreendo da mente, do coração, tudo aquilo que possa, Senhor, impedir que a Tua palavra encontre liberdade para ministrar na vida desses jovens. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Toma seus assentos. Glória a Deus. Aleluia. O tema dessa mensagem, todas as mensagens minhas eu titulo elas, você pode ter uma certeza. E o tema dela é: a distância não pode ser o seu maior problema. Amém? A distância não pode ser o seu maior problema. Agora você vai olhar para o seu irmão que está do lado, para a sua irmã que está do lado, com um sorriso de boas-vindas e dizer para ela ou para ele: a distância não pode ser o seu maior problema. Só quero dizer uma coisa para você: te prepara, porque Deus vai te preparar para te enviar. Amém? Glória a Deus. Esse é o propósito de Deus. Essa história aqui narra a história de um jovem que ele queria ir para longe, queria voar alto, queria ir para longe, queria ir para um lugar distante. Mas eu digo uma coisa para você: quem vai para um lugar distante sem se preparar cai. Está uma onda agora de jovem querer, adolescente querer morar sozinho, não está isso? Está uma onda, o pai não pode falar nada, a mãe não pode falar nada, que ele fala assim: eu vou morar sozinho, eu já trabalho, eu sou dono do meu nariz, eu vou morar sozinho, pronto, acabou. É uma onda que está se alastrando aí, graças a Deus que aqui não tem. Graças a Deus. Mas já estou alertando você, se chegar lá, você fala assim: não, eu não estou preparado para morar sozinho. Eu tenho que me preparar. Morar sozinho, meu querido, não é fácil. Não é fácil. Porque uma pessoa sozinha, eu quero dizer uma coisa para você, ela é uma presa fácil para o inimigo. A Bíblia diz que melhor é serem 2 do que 1. Melhor é serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro está ali para levantar. Amém? Então, esqueça esse negócio de morar sozinho. Glória a Deus. Eu fiquei sabendo que tinha um sorteio de camiseta aqui. Qual é que vai ser? Tem não? Sorteio de camiseta não? Amanhã? Ah, pensei que era hoje, cara. Eu já ia ganhar essa camiseta. Quem quer ganhar uma camiseta? Amém. Glória a Deus. Quem aqui quer pagar uma açaí para mim? Tá esperto o povo, hein? Tá esperto, meu querido. Deixa eu falar para você. Eu quero situar você nessa história. Ou melhor, eu quero colocar você dentro dessa história, para você entender o real significado dessa parábola escrita por Jesus.
Amém? Eu quero que você se encaixe nessa história. Eu quero que você se encaixe nessa história. Jesus aqui ele faz menção a 3 pessoas. Ele faz menção ao pai e 2 filhos. Espiritualmente falando, o pai era a representação de Deus. E os 2 filhos, é eu como você. Somos servos, somos filhos de Deus. Ou seja, e materialmente falando, o pai seria eu e os filhos seria Vinícius e Bruna. Materialmente falando. Materializando isso, significava isso. Então eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda para que você possa se situar dentro dessa história, se colocar dentro dessa história, entrar dentro dessa história e viver essa história nessa noite. Eu quero que você viva essa história nessa noite, para você ver que experiência triste, que experiência dolorosa teve esse jovem. Teve esse jovem. Eu quero que você se sinta como um personagem dessa história. Eu prometo a você que eu não vou pregar muito. Eu não quero pregar muito, eu quero ministrar com vocês. Eu não vou pregar muito, porque até então, jovem não presta muita atenção. Se eu pregar aqui 1 hora, como eu prego no culto de domingo, eu tenho certeza que você vai absorver somente 10%. Então eu quero uma mensagem bem rápida, bem objetiva, para que você se sinta envolvido nessa história e para que você tire a lição preciosa dessa história e a partir de hoje a sua vida não vai ser mais a mesma. Amém? Glória a Deus. E você vai dizer, mas pastor, o senhor quer falar comigo através desse texto? Eu já ouvi tanto desse texto. O que esse texto tem mais para falar comigo? O que Deus tem mais para falar comigo através desse texto? Abra o seu coração, porque é através desse texto que Deus quer falar com você. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo és o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E para isso, eu quero que nessa ministração, você não saia do seu lugar. Se for ao banheiro, só se for necessário mesmo. Toma água, só se for necessário mesmo. Não perca 1 minuto dessa ministração, porque se você perder 1 minutinho, talvez seja esse minuto que você vai perder, que era o diferencial, o divisor de águas na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo és o nome do Senhor. Meus queridos, a Bíblia diz que um homem tinha 2 filhos. E certo dia, o menino, o jovem, o mais moço, chega diante do pai e fala, pai, eu quero parte do que me pertence. O pai, consentindo o pedido do filho, o pai aceita, atende o filho e passa a parte do filho. A Bíblia diz que, passando alguns dias, aquele jovem, aquele menino reúne tudo que ele herdou, tudo que ele pegou do pai. Herdou não, pegou. Você sabe por quê? Porque herdar, você herda de pessoa morta. Ele pegou tudo aquilo que ele pegou, tudo aquilo que ele recebeu do pai e partiu para uma terra distante. Talvez a sua Bíblia diz que ele partiu para um país distante, para uma terra longe. Ele foi para uma terra longe. E eu pergunto para você, qual foi o problema maior na vida daquele jovem? Foi o dinheiro que ele pegou? Não foi o dinheiro, sabe por quê? Porque ele nasceu em um lar próspero, em um lar rico. Se você for decorrer o texto, você vai ver que ele fala que na casa do pai dele tem comida em abundância. Lá é abundante, tem fartura, tem muitas coisas. Ou seja, aquele jovem, ele comia e bebia daquilo que ele quisesse. Ele usufruía das melhores coisas na casa daquele pai. Ele já nasceu rico. O pai dele era muito rico, tinha muitos servos, tinha fazenda, tinha muito gados, rebanhos. Então ele poderia usufruir de tudo. Eu não sei dizer para você naquele tempo qual seria hoje o melhor carro, uma Ferrari. Ou seja, aquele tempo, se fosse um dia de hoje, esse jovem poderia ter uma Ferrari. Quem sabe naquele tempo ele poderia ter um camelo vermelho, não era uma Ferrari. Era um meio de locomoção, era um camelo, um jumento, não sei. Você está me entendendo? Talvez seria o que ele tinha. Aquele jovem tinha muitas coisas.
Então o dinheiro não foi o problema na vida daquele jovem. Agora eu quero ver se você já se encaixou na história. Qual foi o problema na vida daquele jovem? Qual foi o maior problema na vida daquele jovem? Quem aí se aventura a me dizer? Não? Ninguém? Você não está na história? Você não se encaixou na história? Você não, eu sou jovem, peguei tudo que meu pai me deu, estou partindo. E lá eu gastei tudo de uma forma irresponsável. Qual foi o problema na vida dele? Repita comigo. A distância da casa do pai. A distância da casa do pai. Esse, hoje, é o maior problema na vida de um adolescente, na vida de um jovem. A distância na casa do pai. Esse é o problema gravíssimo. Você sabe por quê? Porque eu já fui jovem, gente. Você acha que eu já nasci assim? Nasci grandão assim não. Bonito igual assim não. Você está entendendo? Eu nasci pequenininho. Na adolescência era feinho para danar. Mas Deus me deu a graça e tornou bonito. Tanto que a Marlene chegou, quase brigou com a menina para querer namorar comigo. Ó, gente, brigar, não brigou não. Porque a Marlene não é de briga. E nem fazer campanha, porque ela não era crente. Você está entendendo? Mas ela ficava fazendo charme para mim. Ficava fazendo charme. Não podia me ver que ficava fazendo charme, né? Falei, vai. Eu não podia falar hora, né? Porque eu não era crente. Amém? Então, a distância hoje é o maior problema na vida de um jovem. O maior problema na vida de um jovem. E talvez a distância que causa um grande problema na sua vida não seja uma terra distante. Não seja um país distante, não seja outro lugar, não seja. Talvez o simples fato de você fechar a porta do seu quarto se torna distância. Que você precisa para sair da presença do Pai. Agora eu quero que você se encontre aí nessa história. Talvez você está na mesa, jantando ou almoçando. Talvez você chegue da escola. Você entra no seu quarto, tranca a porta, pega o seu celular. Que talvez não é distante de 10 metros. Mas aí está o seu grande problema. Talvez a distância que você precisa é entrar dentro do banheiro e fechar a porta. Talvez a distância que você precisa é chegar na casa do seu amigo. Ou chegar à escola, ou à faculdade. É a distância que você precisa para sair da presença do Pai. É ir na praça, em uma lanchonete, em um carrinho de lanche, ou talvez seja o seu trabalho. É a distância que você precisa para sair da presença do Pai. Eu vou mais fundo ainda. Talvez a distância que você precisa é até chegar na igreja. Ué, pastor, eu vou para a igreja, lá eu vou praticar o mal? Meu querido, quero dizer uma coisa para você. Tem muitos lobos no meio dos cordeiros, meu querido. Tem muitas pessoas com segundas intenções dentro da igreja. Por que eu estou dizendo isso para você? Fica alerta, fica atento. Saiba discernir quem é de Deus e quem não é de Deus. Você que é jovem. Como diz o meu avô, e como dizia minha saudosa avó, não se engraça com qualquer um.
Não se engraça com qualquer um. Porque o fato de estar dentro de uma igreja não significa que é cristão, que é crente, que é homem ou que é mulher de Deus. Possa ser uma armadilha do diabo para te roubar da presença do Pai. Para te roubar da presença do Pai. A Bíblia não disse quantos anos aquele jovem saiu da casa do pai. Ela não relata quantos anos, ele saiu com 18, saiu com 15, saiu com 20, não relata, a Bíblia não relata. Mas se você for olhar para o irmão mais velho, lá no final da história ele diz que, olha, eu trabalhei para o Senhor, eu servi a minha vida toda, sem ao menos desobedecer um princípio, uma ordem sua. Ou seja, aquele jovem, ele foi ensinado, assim como seu irmão mais velho, a como proceder na casa do pai. Ele tinha um entendimento que deveria obedecer. Ele tinha um entendimento que deveria honrar o pai. Ele tinha um entendimento que deveria ser submisso às ordens do pai. Ele tinha esse entendimento. Mas a distância fez ele esquecer tudo isso. E muitas pessoas acham que estão preparados para ir para longe, para ir para uma terra distante. Eu digo uma coisa a você, ela está aqui, é minha filha, eu vou falar. Quando a Bruna terminou o seu estudo, queria fazer uma faculdade, ela queria ir para a Bolívia fazer uma faculdade de medicina. Eu falei, você não está preparada para ir para longe de nós. Ela sabe disso. Ficou brava, mas ficou brava. Você está entendendo? Porque parece que a Bruna puxou a mãe dela, de brava. Você está entendendo? Ficou brava de um tanto. Você não vai. Você não vai para a terra distante, você vai ficar aqui. Vai ficar aqui pertinho de nós. Graças a Deus, a gente convenceu a Bruna de fazer outra faculdade aqui mesmo. E a Bruna não foi para uma terra distante. Por quê? Porque ela não estava preparada para uma terra distante. Agora, hoje não. Hoje Deus já preparou. Eu tenho certeza, porque aonde ela for, ela não vai sozinha, a presença de Deus vai com ela. Você está entendendo? Esse jovem, ele foi para um lugar distante, só que ele foi sozinho. A presença do Senhor não o acompanhou. A presença do Senhor não o acompanhou. E talvez a distância, meu querido, é o seu maior adversário hoje. É o seu maior adversário. E eu pergunto para você, o que você faz quando está longe do seu pai? O que você faz quando está longe da sua mãe? Quais têm sido as suas atitudes? Quais são as suas ações? Mas a distância, a Bíblia nos ensina que a distância, ela pode ser problema para alguns, mas para outros é uma oportunidade. É uma oportunidade. Talvez a distância é problema para você, mas para outro é uma oportunidade. Alguns veem a distância como uma oportunidade de realizar os seus desejos carnais. Eu estou longe da casa do meu pai, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém está me vendo, aqui eu vou preparar, aqui eu vou fazer o desejo do meu coração. Aqui eu vou me lambuzar no pecado. Eu volto de novo para minha casa, ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo. Deixa eu contar uma história para você. Conta uma história de um certo pastor que foi para uma praia paradisíaca, bem deserto, tinha lá apenas um quiosque onde servia algumas bebidas, e esse pastor estava lá, falou assim, eu estou aqui de boa, ninguém está me vendo, eu vou tomar aqui 2 escolzinhas que dessa redonda. Aí esse pastor tomou 2 escolzinhas, foi pagar, chegou para pagar no quiosquinho lá, quanto que é? Se não, aqui na minha barraca, pastor não paga. Pastor não paga, meu querido. Mas como você me conhece?
senhor lembra numa conferência de jovens que o senhor estava pregando assim, assim, assim? Então lá estava eu. Meu querido, quero dizer uma coisa para você. Se nem do ser humano nós conseguimos esconder as coisas, imagina do nosso Deus. Imagina do nosso Deus. Talvez você está fazendo do seu quarto a sua distância. Talvez você está fazendo escondido do seu pai, mas não está conseguindo esconder de Deus, que Ele está lá, vendo o que você está fazendo. Ele sabe qual site que você entra. Ele sabe o que você faz no banheiro. Ele sabe o que você faz na casa do amigo. Ele sabe o que você faz na praça. Ele sabe o que você faz na pista. Ele sabe o que você faz no Lago Azul. Ele sabe o que você faz no seu trabalho. Ele sabe o que você faz quando você sai da presença do seu pai. Ele sabe. Então, meus queridos, não tenha medo do seu pai biológico. Não precisa ter medo dele. Porque a hora que ele descobrir, ele não vai nem te bater, porque se ele te bater, você manda chamar o conselho tutelar e ferro, coitado. Você tem que ter temor de Deus. Você tem que ter temor de Deus. É de Deus que você tem que ter temor. As suas atitudes no oculto, Deus está vendo. Deus sabe. E a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é o Senhor. Chega um dia, meu querido, que o macumbeiro, chega um dia que o feiticeiro, que o prostituto, que o adúltero, chega um dia que o espírita vai se dobrar diante de Deus. Aí Deus vai falar assim: você fez isso, isso, isso e aquilo. Não interessa, não tem boca, vai chegar um dia que o negócio vai arder para o seu lado e para o meu lado. Você pode ter uma certeza. O que nós façamos aqui nessa terra, que nós conseguimos esconder, meu querido, você pode ter uma certeza que diante dos olhos de Deus, não conseguimos esconder nada. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todas as terras, sobre os justos e os injustos. Então não temos que ter medo do nosso pai biológico, nós temos que ter temor, porque o nosso Deus está vendo tudo que estamos fazendo. Ou seja, para alguns a distância é uma oportunidade de realizar os seus desejos carnais, mas para outros, a distância é a oportunidade de mostrar quem Ele é e quão poderoso é o Deus que Ele serve. Olha que coisa fantástica. A distância para o filho pródigo foi a oportunidade dele realizar os seus desejos carnais. Mas nessa noite eu quero mostrar para vocês que a distância para dois jovens da história da Bíblia, foi a oportunidade que eles precisavam para mostrar quem eles eram e quem era o Deus que eles serviam. Olha que coisa fantástica. Os dois jovens, um homem e uma mulher. A mulher é a escrava de Naamã. Quem lembra dela? Uma menina escrava de Naamã. E um homem, José do Egito. Eu quero mostrar para você que a distância não é um problema para você, mas é uma oportunidade de você mostrar quem você é. É uma oportunidade de você mostrar qual é o Deus que você serve e quão poderoso Ele é. Preste atenção. Eu quero mostrar para você a respeito da escrava de Naamã. 2 Reis 5, a partir do versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Naamã, chefe do exército do rei Arã, rei da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel. Da onde? Da terra de Israel. Era o quê? Uma crente, uma cristã, uma serva de Deus.
que passou a servir a sua esposa. Um dia, a menina sugeriu à patroa: quem me dera se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza, ele o curaria dessa lepra. Essa é a escrava de Naamã. Agora, eu vou ler as duas histórias primeiro para você entender. O segundo, José do Egito. Preste atenção. José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. Quando você vende uma pessoa, essa pessoa se torna o quê? Escravo. Escravo. Um oficial que era o capitão da guarda do palácio de Faraó. Preste atenção. A menina, escrava de Naamã, que a Bíblia não cita o nome dela, e José do Egito, não estavam distante da sua casa passeando, tendo um momento de lazer. Não estava na praia, não estava no quiosque, não estava no resort. Eles estavam lá sendo escravizados. Você sabe o que significa um escravo? Quem é um escravo? O escravo é uma pessoa privada da liberdade, meu querido. Ela não tem liberdade. Ela não se submete às suas vontades, só submete às vontades do seu Senhor. Ou seja, é uma pessoa que não tem direito de ir e vir, não tem direito de expressão. Esse é o significado de um escravo. Não tem liberdade para nada. A única coisa que ela faz é servir o seu Senhor. Mas isso aqui não foi impedimento para a escrava de Naamã e nem José do Egito mostrar quem realmente eles eram. Quem realmente era o Deus que eles serviam. Mesmo distante da casa deles. A menina distante da casa do pai, distante da casa da mãe, a Bíblia não fala sobre a família dessa menina, mas de José do Egito nós sabemos a família dele. José era filho de Jacó. José tinha 11 irmãos. Seus irmãos o venderam, rejeitaram. Venderam como escravo para o Egito e lá ele foi trabalhar aonde? Na casa de Faraó. Você sabe o que eu vejo? Você sabe o que eu enxergo com a história dessa menina? Que mesmo longe dos seus pais, ela não teve dificuldade de falar do seu Deus, de falar do Deus que ela servia, mesmo sendo escrava. Uma menina vivendo numa condição de escrava. Ela se sentiu por obrigação a ajudar o seu Senhor. Dizendo à sua patroa: olha, na minha terra, lá tem um homem de Deus, que se o meu patrão fosse lá, com certeza ele seria curado. Com certeza ele seria curado. Sabe o que eu entendo aqui? É que muitas das vezes, no seu trabalho, muitas das vezes na faculdade onde você está, muitas das vezes na casa do seu colega, tem pessoas passando por problema, tem pessoas passando por dificuldade. Você vê lá na faculdade onde você estuda, você vê para aquelas meninas, aqueles meninos, tudo fazendo aquilo que o diabo quer, praticando os desejos da carne, bebendo, se prostituindo, usando droga, e você não tem coragem de falar do seu Deus. E você não tem coragem de falar assim: olha, eu quero fazer uma coisa para você. Eu sirvo a Deus na Igreja Batista Nacional. Lá tem algum pastor, pensa num homem de Deus, ele vai poder te ajudar. Eu tenho certeza que se você conversar com ele, você vai sair dessa situação. Lá tem o meu líder de jovem, que vai poder te ajudar. Vamos comigo no culto, vamos comigo no TJ. Vamos.
Sabe o que eu quero dizer para você, meu querido? Que é distante da casa de Deus que nós temos que mostrar quem somos. Não é aqui não. Aquele moço dentro da casa dele, com certeza ele obedeceu à risca todas as ordens do seu pai. Mas quando ele saiu para fora, ele não estava preparado para viver o mundo. Isso que eu digo para você. Muitas pessoas falam, eu quero fazer faculdade, mas não estão preparadas para entrar dentro de uma faculdade. Não estão preparadas. Eu quero trabalhar lá em Cuiabá, na capital. Vou morar sozinho. Você não está preparada para ir para Cuiabá. Agora, quando você tiver essa mentalidade da escrava de Naamã, mesmo longe, quando viu uma pessoa precisando de Deus, precisando ser curada, assim, não, olha, eu sirvo um Deus poderoso. Vai na minha terra, vai em Samaria. Conversa com o profeta, tem certeza que você vai ser curado. Eu sei que vocês estudam. Eu sei que vocês trabalham. Eu sei que vocês têm amigos. E muitas das vezes, os pais dos seus amigos estão à beira da falência, o casamento deles. E você, como servo de Deus, não fala assim, olha aqui, eu vou uma coisa para você. Vocês estão se separando, estão. Quer restaurar o casamento de vocês? Quer mudar essa história? Vão comigo na minha igreja, porque lá eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Lá eu tenho certeza que Deus vai mudar essa situação que vocês estão vivendo. Quando você vê um amiguinho nas drogas, olha, vamos comigo lá para a minha igreja. Porque lá tem certeza que lá tem um Deus poderoso, lá tem pessoas que vão te ajudar, e você vai sair dessa situação. Quando você tiver essa mentalidade, meu querido, Deus vai te enviar. Deus vai te mandar para longe. Vai mandar para onde você quer. Porque você não tem mentalidade de escravo. Você tem mentalidade de filho. Essa menina não tinha mentalidade de escrava, mas de filha de Deus. E filhos de Deus, coloquem eles onde colocarem, lá Ele vai mostrar quem eles são e vai falar do grande poder do nosso Deus. Aleluia. E não foi diferente com José, meus irmãos. Não foi diferente com José. A Bíblia diz que a mulher de Potifar, por 2 vezes, a Bíblia diz no versículo 9, no versículo 9 e no versículo 12, a Bíblia diz que ela assediou o José. Ela queria deitar com José. A primeira vez José disse para ela assim, jamais eu faria algo tão perverso contra o meu Senhor, que era o Senhor dele, Potifar, e ainda pecar contra o meu Deus. A segunda vez ele falou, o que é que ele fez? Ele fugiu. A distância não foi um problema para José. Porque ele mostrou para aquela mulher quem ele era. Embora ela mentisse depois, ele mostrou para aquela mulher quem ele era. E ele mostrou para aquela mulher quem era o Deus que ele servia. Ele disse, eu não posso pecar contra meu Deus. José estava sozinho. A Bíblia diz que naquele dia não tinha nenhum dos servos naquela casa. Todos os servos não estavam ali. Eu, com a minha imaginação fértil, o que eu imagino? Aquela mulher preparou o ambiente. O capeta preparou o ambiente. Ninguém ali, só chegou José. Ele falou assim, hoje eu pego ele. Um cara jovem. Os hormônios, saindo na ponta dos cabelos, saindo pelos poros. Pegar e pranchar fora? Isso só acontece, meu querido, com pessoas que estão preparadas para viver longe. Isso só acontece com pessoas que não têm mentalidade de escravo, mas mentalidade de filho. Totalmente ao contrário do que o filho pródigo. José e a escrava
de Naamã agiu totalmente ao contrário. Totalmente ao contrário. José não viu na mulher de Potifar uma oportunidade dele realizar o seu desejo carnal, meu querido. Mas ele viu na mulher de Potifar uma oportunidade para dizer a ela quem era o Deus que ele servia. E eu pergunto a você: como você tem reagido diante de uma situação parecida com essa? Como você tem reagido diante de uma situação que, quando você está ali pesquisando ou fazendo alguma coisa no seu celular, aparece ali uma janelinha de um site pornográfico? Você tem mostrado para esse site quem é seu Deus? Você tem mostrado para esse site quem é você? Ou você tem tido esse site como oportunidade de você realizar os seus desejos carnais? Meu querido, eu sei que o diabo vai te tentar. A maior luta na vida de um jovem, porque eu também fui jovem, como eu falei para vocês, foi na área da sexualidade. Eu sei que aqui tem meninos aqui de 10 anos que estão vendo. Eu não posso aprofundar mais nesse assunto, mas eu quero dizer uma coisa para você. Você menina, uma área que o diabo vai querer te roubar da presença do Senhor, vai ser na área da sexualidade. Mas José nos ensina. É o momento de mostrar que você não é escravo, mas você é filho. E a Bíblia diz que por mais que uma mãe abandone um filho, Deus, o Todo-Poderoso, jamais abandonará. Você pode estar onde você estiver, Deus está com você. Deus está com você. Sabe que essas histórias nos ensinam que a distância para o filho pródigo foi uma oportunidade dele cair em tentação. Mas a distância para José e a escrava de Naamã foi uma oportunidade para eles nos ensinar que, se estivermos firmados em Deus, nós podemos estar longe, aonde estivermos, nós não vamos cair em tentação. Aleluia. Se coloque de pé.